Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai explorar um assunto que é dúvida de muita gente. Como eu sei qual é o melhor título de renda fixa para escolher? Como é que eu sei qual prazo eu devo escolher? Eu escolho aquele título que vai vencer daqui 2 anos, daqui 4 anos, daqui 10 anos? Como que eu faço essa escolha? Então a gente vai explorar esse assunto no detalhe nesse vídeo, lembrando que a ideia desse canal é explorar aqui assuntos de finanças e investimentos de um nível aprofundado para quem está realmente a fim de aprender. Antes de explorar esse assunto, um breve comentário. Eu recebo muitas vezes na minha consultoria de investimentos clientes que já chegam com uma carteira montada e esses clientes têm títulos de renda fixa na carteira e esses títulos têm vencimentos mais longos e essas pessoas estão arrependidas. Poxa, por que eu fiz esse investimento? Agora meu dinheiro está travado lá por 3 anos, por 5 anos, eu não posso mexer nele, eu estou arrependido daquele investimento que eu fiz. Então essa situação eu reparo na minha vivência, prática e do dia a dia, que é uma questão que incomoda muita gente, por isso vamos explorar com mais cuidado aqui nesse vídeo. Para isso, eu trouxe aqui alguma série de anotações que eu vou apresentar para você que vão ajudar a clarificar essa questão. Bom, essas anotações que você está vendo aí na sua tela, elas sintetizam, elas resumem, na verdade elas são assim como se fosse um pequeno guia que você pode usar para se nortear para saber qual título eu devo escolher. Uma coisa muito interessante, não se trata do título em si. Primeiro você tem que saber claramente qual é o seu objetivo. Eu sou um grande defensor e eu inclusive utilizo essa metodologia na minha consultoria de investimentos do Goal Based Investing, que é o investimento baseado em objetivos. Veja, não tem um investimento que é melhor do que o outro. Os investimentos, eles são diferentes porque eles se propõem a objetivos diferentes. Então, enquanto você não souber para o que você está investindo, é muito difícil escolher um título. Você tem que definir claramente qual é o seu objetivo. Tá? Eu vejo que muitas vezes as pessoas falam, eu quero que meu dinheiro renda, mas render para qual nível de risco você está disposto a correr? Quando que você vai usar esse dinheiro? O prazo é muito importante, quando você vai usar, né? Então, sem saber isso claramente, fica difícil. Bom, esse breve parênteses foi importante, porque se você não sabe ainda o teu objetivo, eu recomendo de verdade que você coloque seu dinheiro em uma coisa bem segura, pós-fixada, sei lá, um Tesouro Selic, um CDB de um bancão, e estude um pouco mais, tem muito material legal aqui no nosso canal. Estude um pouco mais antes de tomar suas decisões. Se você quiser fazer uma consultoria comigo, eu vou ter o maior prazer em te atender, mas não saia investindo seu dinheiro antes de ter bem claro para que você quer. Então vamos lá. Imagina que você tem um objetivo de curto prazo. Até, o que é o curto prazo? Eu entendo que é até 1 ano e meio, 2 anos. Por exemplo, eu quero reformar minha casa daqui 6 meses. Isso é um objetivo de curto prazo. Eu estou guardando aqui, fazendo um caixa aqui porque eu quero trocar de carro no final do ano. Pô, isso é um objetivo de curto prazo. Eu quero fazer uma viagem. Isso é um objetivo de curto prazo. Né? Então, se o teu prazo desses objetivos é curto, você deve pensar em renda fixa pós-fixada. A renda fixa pós-fixada que tenha resgate, né, que você não vai deixar o dinheiro travado lá, ele tem que ter um resgate que seja diário, tem uma liquidez boa. Por exemplo, o Tesouro Selic funciona bem para esses objetivos de curto prazo. Um CDB de um bom banco, atrelado ao CDI, vai funcionar bem também. Então você também não deve correr o risco maior do que você pode correr, né? A questão do risco de crédito, que a gente falou no nosso vídeo anterior, mas você tem que olhar para uma renda fixa pós-fixada, porque você não pode correr o risco de volatilidade aqui. Então o objetivo aqui é eliminar a volatilidade. Teu prazo é curto, você não pode se dar ao luxo de ter altos e baixos no seu investimento. Se teu prazo é curto e você tem uma baixa no seu investimento, o teu objetivo não vai ser alcançado, você pode perder dinheiro. Tá? Então pensa na renda fixa pós-fixada, de preferência que independente do prazo lá que o título vai vencer em 2029, 2030, se ele tiver uma liquidez boa, quer dizer, diária, você não importa que ele vai vencer em 2029, 2030, daqui 5 anos, daqui 10 anos, você vai conseguir usar aquele recurso. E se teu objetivo for de médio prazo? E o que é o médio prazo no mundo dos investimentos? É de 2 a 10 anos. Tá? Então veja, 7 anos, 8 anos é médio prazo ainda. Longo prazo é a partir de 10. Então quando a gente fala de longo prazo, tenha isso em mente. Longo prazo é longo mesmo, né? Muitas pessoas falam assim, no longo prazo em 5 anos. Não, 5 anos não é longo prazo não, é médio prazo, tá? Nesse caso, você deve ter uma renda fixa atrelada à inflação. Tá? Por que isso? Porque veja bem, aqui nesse período de tempo, o maior risco não é a volatilidade, o maior risco é o seu dinheiro ser corroído pela inflação. Então você vai ter que aceitar um pouco de volatilidade na sua carteira, nesses teus títulos, em troca da proteção contra a inflação. Tá? Então não tem uma bala de prata, uma bala de ouro que você tem assim rentabilidade sem ter volatilidade e ainda ganha da inflação. Não existe isso. Então você vai ter que aceitar uma coisa em detrimento da outra. Então, nesse caso aqui, você aceita um pouquinho de volatilidade, porque esses títulos que estão atrelados ao IPCA, eles têm um pouco de volatilidade. Ou seja, eles vão subir, eles são renda fixa, mas eles vão fazendo um certo zigue-zague aí no meio do caminho. Então, se você sabe o prazo exatamente, você pode escolher um título atrelado ao IPCA com exatamente esse prazo. Por exemplo, eu quero comprar um imóvel daqui a 4 anos. Você pode ir lá dar uma pesquisada, qual título atrelado ao IPCA
tem 4 anos de duração. Você pode pesquisar um título do Tesouro IPCA ou até mesmo algum título que seja privado, um CDB de algum banco, alguma coisa, uma LCI, alguma coisa assim, atrelada ao IPCA. Se você não sabe o prazo exatamente, por exemplo, isso eu recebo muito na minha consultoria de investimentos, eu sugeriria que você busque por um fundo ou um ETF atrelado ao IPCA. E aqui eu subdividi em 2.1 e 2.2. Então, o que acontece muitas vezes? A pessoa tem uma intenção. Eu quero fazer uma viagem, estou querendo fazer um intercâmbio daqui a 3 anos. Mas talvez leve 4, talvez leve 5. Putz, aí fica. Você não pode escolher um título com prazo certo se você não tem certeza da data do seu objetivo. Tá? Eu quero abrir um negócio. Eu já recebi alguns casos assim também. Eu tô fora do Brasil, quando voltar para o Brasil, quero abrir um negócio, mas eu não sei se isso aqui vai ser daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 7 anos. Então, veja, se você não sabe o prazo exatamente, é melhor você buscar um fundo ou um ETF que vai ter uma cesta de títulos, ou seja, vai comprar vários desses títulos e vai ter um prazo médio. Porque aí, se você vai carregando isso com o passar do tempo, a hora que chegar o momento, você pode fazer a venda desse teu ETF, das cotas desse ETF, das cotas desse fundo, sem maiores problemas. Se o prazo estimado for entre 2 a 5 anos, você pode dar uma olhada no índice IMA-B5. Tá? Então, fundos ou ETFs que seguem esse índice IMA-B5. O índice IMA-B5, ele é um índice que traz para a gente títulos do Tesouro IPCA que tem 5 anos de duração ou menos. Então, aqui fazendo um comentário, você teria assim, o Tesouro IPCA, vamos por assim, Tesouro IPCA, a gente está em 2025, tem títulos lá, Tesouro IPCA 2026, tem Tesouro IPCA 2027, 2028, 2029 e 2030. Então, esse é um índice composto, o índice IMA-B5, composto por esses 5 títulos aqui. Uma média deles, tá? Então você tem mais ou menos aí 1/5 dessa cesta ocupada por cada um desses títulos. Então a duração média desse índice vai girar em torno de 2 anos e pouquinho. Ou seja, você consegue ir levando um fundo desse ou um ETF até esse momento interessante de você usar o recurso, você pode usar sem maiores riscos. Vai ter um pouquinho de volatilidade, a volatilidade é relativamente baixa, mas você garante que você está ganhando da inflação. Isso é muito importante nesse médio prazo. Agora, se o prazo estimado for entre 5 e 10 anos, né? Aí você já tem que pensar em um outro índice, o IMA-B e não o IMA-B5. Esses índices eles são criados, gerenciados e editados aí pela Ambima. Né? Então, se você pesquisar lá no site da Ambima, você vai ver bem certinho a composição desses índices. E muitas vezes você vai olhar na sua corretora, você vai ver lá títulos de fundos de renda fixa e eles colocam como benchmark. Nosso benchmark é o IMA-B5, nosso benchmark é o IMA-B, ou seja, são títulos atrelados à inflação. Às vezes são títulos do governo, às vezes são títulos privados, mas eles estão tentando competir, digamos assim, o benchmark, né? Ou seja, a competição, a referência é o IMA-B5, o IMA-B, aí tem outros subíndices, subdivisões desses índices aí. Já o IMA-B, ele tem o Tesouro IPCA, de todas as durações disponíveis. Então, logicamente, enquanto a média disso aqui, em questão de duração aqui dos títulos, vai ficar em torno aí dos 2 anos e meio, aqui gira em torno de 6, 7 anos, vai depender um pouco da situação, isso aqui muda também. Tá? Então, fica adequado com o prazo que você está estipulando aqui, você carregar um fundo ou um ETF para você utilizar nesse médio prazo, quando você não sabe direito quando vai acontecer o teu objetivo, quando você vai precisar desse recurso. E se meu objetivo for de longo prazo, 10 anos ou mais, por exemplo, eu quero me aposentar daqui a 20 anos, aí você tem que pensar bem se faz sentido você ter renda fixa na carteira, né? Porque se o teu objetivo é de tão longo prazo, aqui começa a ficar muito mais interessante pensar na renda variável, pensar em ações globais, mas isso é um assunto para a gente explorar um pouco mais depois. Talvez seja legal você mesmo na sua carteira de aposentadoria, mesmo se você esteja distante de chegar na aposentadoria ainda, você carregar a renda fixa, porque isso reduz a sua volatilidade, isso deixa o processo mais confortável, você vai conseguir ficar aderente a esse planejamento de longo prazo. Tá? Então esse é o objetivo da carteira, de ter renda fixa na carteira de aposentadoria, mesmo quando você ainda está distante da aposentadoria. E se você já está aposentado, usando seus recursos, você chegou na sua independência financeira, você vai precisar ter renda fixa na carteira, vai precisar ter ações, vai ter renda fixa pós-fixada, renda fixa atrelada ao IPCA, mas é um assunto mais complexo que a gente pode explorar depois, que é o gerenciamento de carteiras de aposentadoria. Né? Eu diria que é o assunto mais complexo, inclusive, dentro desse grande campo aí das finanças e investimentos pessoais. Né? E os títulos pré-fixados, né? Aqueles que prometem pagar para você assim, o título está rendendo, sei lá, 14% ao ano. O título rende 15% ao ano. Veja, ele não é nem
ele não é nem o pós-fixado e nem atrelado à inflação. Pois é, esses aqui vão ter um uso mais restrito. Na maior parte das vezes ele não é aplicável, embora eu sei pela minha experiência que eu recebo vários clientes que chegam com esse tipo de título na carteira, ele não tem uma aplicabilidade direta na maior parte das vezes que seja assim uma aplicabilidade eficiente para a pessoa física, mas eles têm as suas aplicações sim, e uma delas que eu vejo bem claramente é fazer alguns tipos de alavancagem, que é uma coisa um pouco mais arriscada, mais arrojada, mas pode ser muito interessante em alguns casos, uma alavancagem com imóveis, esses títulos podem funcionar bem, mas esse é um assunto para a gente explorar também em outro vídeo. Bom, e se você chegou até aqui, não deixa de escrever aqui nos comentários o termo renda fixa para o YouTube entender que esse assunto é valioso para você, para o YouTube entender que a gente está falando de renda fixa e mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Você vai estar ajudando muito aqui a impulsionar esse canal e criar essa comunidade de pessoas interessadas em discutir e aprender sobre finanças em alto nível. Se você tiver alguma pergunta ou uma sugestão até de vídeo que você queira que eu crie dentro do contexto da renda fixa, escreve aí para mim também, que a minha intenção aqui é criar uma playlist de renda fixa, né? Esse é um dos vídeos que vai para a playlist de renda fixa e aos pouquinhos a gente vai construir um material super bacana, super didático para quem está a fim de aprender mais sobre esse super universo aí, super vasto da renda fixa. Grande abraço, é isso aí, vamos vencer para fazer, vamos estudar para fazer dinheiro.